Deixa eu dividir esse assunto que eu conteúdo em duas partes. Primeiro, olhando a escatologia histórica. Na escatologia histórica, nós temos o quê? A transformação do tempo. Há aqui algo a ser pensado e repensado. Sua meta teológica é saber como pensar a escatologia hoje. Então, as escatologias direcionadas para um alvo sempre tentaram ordenar a história, diferenciando períodos, épocas e tempos. Presumiram um curso periodizado uniforme da história universal. Um modelo desses na Bíblia está no livro de Daniel 2, com o sonho do Nabucodonosor. E depois em Daniel 7, onde trata dos 4 impérios mundiais. Mas no final, o Deus dos céus estabelecerá o seu reinado. Ele destruirá todos esses reinos e ele mesmo permanecerá eternamente. Daniel 2, 44. Durante muitos séculos, muitos estão tentando entender isso. Mas para nós o que importa é o seguinte: profeticamente a Bíblia mostra que o reino de Deus tem a ver com a história. Não dá para negar isto, do ponto de vista escriturístico. E aqui há uma ideia do reino milenar. Por quê? Porque nenhuma esperança escatológica fascinou tantas pessoas, mas também simultaneamente causa tanta infelicidade como a ideia de um reino milenar de Cristo e dos seus nesta terra antes do fim da história. Por isso que você precisa ler livros teológicos que falam sobre isso, mas eu quero só apontar, Há milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. E faltou aqui até colocar o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo é a fé de que o reino milenar seria um período no futuro posterior à segunda vinda de Cristo e a sua vinda em glória. O pós-milenismo é a fé que o reino milenar seria um período da história anterior ao retorno de Cristo. E o amilenismo é a negação pura e simples de um milênio. E o pós-milenismo histórico seria o seguinte: há uma história, mas haverá um milênio. Numa segunda parte, aqui só para apontar, é você pensar no cosmos. Uma coisa é a história, outra coisa é o cosmos. Toda a natureza esperando alguma coisa. Qual é a verdade histórica cósmica? A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. A escatologia cristã precisa ser ampliada para uma escatologia cósmica, porque senão ela torna-se uma doutrina agnóstica da redenção e não mais precisará ensinar a redenção do mundo, mas uma redenção em relação ao mundo, não mais a redenção do corpo, mas uma redenção da alma em relação ao corpo. Cai na filosofia. Quer dizer, cria-se um universo de alma sem corpo, sem matéria. Não é isso que a escatologia cristã propõe. A escatologia cósmica é o seguinte: toda a criação tem um propósito. E quando Deus redime e ressuscita corpos para corpos espirituais, mas você observa que há uma materialidade, eu diria, transfigurada no corpo de Jesus, porque Jesus o que acontece, Leonardo Boff coloca isso, não é uma ressuscitação, mas uma ressurreição, porque ele ganha uma plenitude, mas ela é tocada. Não é a ressurreição de Jesus, não é a mesma ressurreição de Lázaro, lá foi uma ressuscitação. Ressurreição, ele é o primeiro que ressuscita, ele é a primícia dos que dormem. Então, não crê nisso. É Moltmann que vai falar isso. Você cai no gnosticismo, que a matéria não tem valor. Então, a escatologia cósmica é mostrar que há um futuro. Então, o seu futuro escatológico é um futuro humano e terreno. A ressurreição dos mortos e a vida do mundo futuro. Segundo a compreensão cristã, o Redentor não é outro senão o Criador. Então, ele contradiria a si mesmo se não redimisse tudo o que ele criou. E a Bíblia coloca o seguinte, que um dia o Deus que criou o universo será tudo em todos. 1 Coríntios
15, 28. Senão por que ele teria criado tudo? A ideia aqui é o seguinte: há um propósito em toda a criação no universo. E tudo tem a ver com Cristo, que é o Senhor do universo, que é o Criador de todas as coisas, porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. É preciso pensar nessa infinita realidade. Isso é escatologia cósmica. Deus será tudo em todos. E aqui é uma questão que você pode aprofundar mais nos estudos para ficar bem claro na sua cabeça. Seria o seguinte, veja lá. O mundo vai ser destruído ou será planificado? E à primeira vista surpreende que as concepções referentes ao consumatio mundo, mundi, vão desde a destruição total do mundo, do luteranismo ortodoxo, não de Lutero, bom vocês entenderem isso, que atualmente mudou também, passando pela transformação total do mundo, que vem da tradição da Igreja Antiga, dos pais da Igreja e da Igreja Reformada, e a divinização gloriosa do mundo, que vem da teologia ortodoxa, oriental. Então, são mencionados a cada vez aspectos diferentes do fim, ou trata-se de concepções que se excluem mutuamente. Então, o fato é o seguinte: a partir desses pontos, podemos observar 3 enfoques dados pela teologia através dos tempos. Não, o mundo vai ser destruído. Não, o mundo vai ser divinizado. Não, Deus vai destruir o mundo como sistema, mas realmente a criação será transformada, como se fosse assim, uma redenção da própria criação. E hoje os exegetas estão mostrando cada vez mais essa realidade do transformatio mundi, mesmo no texto de Pedro, quando fala sobre esse assunto. É uma sensação de transformação. Daqui a pouco, algumas considerações finais.